Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então estudar sobre tabela periódica dos elementos. Bom, se você, por exemplo, é uma das pessoas que fala que o seu professor de química ele é craque porque ele sabe todos os elementos químicos da tabela periódica, sabe que isso não é uma das grandes coisas. A proposta da tabela periódica não é decorar, e sim você poder consultar na tabela periódica, entender as informações que estão dispostas lá. Então, por isso, a tabela periódica é um instrumento totalmente de consulta. No ano de 1869, até então, já tinham sido descobertos 54 elementos químicos. Então, existia na época a necessidade de um instrumento reunir esses elementos químicos descobertos até então. Por isso que um ilustre senhor chamado de Dmitri Ivanovich Mendeleev, o Mendeleev, se você for preferir, foi um cientista russo que foi o pioneiro a montar a primeira tabela periódica dos elementos. Então, por isso foi necessário criar a lei periódica. E aí, essas leis periódicas serviam então como um parâmetro para entender como é que a gente poderia organizar da forma mais adequada possível. Só que na época, Mendeleev ele achava que a tabela periódica dos elementos ela deveria ser organizada em ordem crescente de massa atômica, ou seja, a massa atômica então era o parâmetro mais adequado para montar essa tabela periódica. Ele disse também que na sua estrutura química, a última camada ela é idêntica à distribuição de elétrons em camadas energéticas. Ele entendeu também que nas reações químicas os comportamentos eram muito parecidos. Então foi a partir desses aparatos que criou-se então a tabela periódica. O que nós sabemos é que a tabela periódica ela é imperfeita, sempre foi imperfeita e ainda continua apresentando imperfeições. E aí no final de tudo, Mendeleev pôde perceber que a massa atômica não era o parâmetro mais adequado para estruturar a tabela periódica, e sim o número atômico. Então é com base na tabela periódica e com base nessas leis periódicas que nós vamos entender então a sua organização atual. Mas ainda na história nós temos que um ilustre senhor chamado de Dobereiner foi o cara que criou a lei das tríades. O que seria essa lei das tríades? Essa lei das tríades ela poderia relacionar, por exemplo, a existência de 3 elementos químicos e a partir desses 3 elementos químicos já descobertos, ele pôde descobrir outros 6 elementos químicos. Só que essa lei das tríades ela não deu muito certo. E aí a comunidade científica não deu muita visibilidade, até porque já tinham sido descobertos 54 elementos químicos. E aí eles com os 9 seus coitados não poderia lá chegar, né, e mudar toda a história. Então por isso a lei das tríades não foi implementada. Porém, nos deu um parâmetro muito legal, muito interessante. Logo em seguida, no ano de 1864, veio um outro ilustre senhor chamado de Newlands, esse químico industrial inglês que propôs a lei das oitavas. Se você é músico, já levantou a orelhinha em pé, né? Por quê? Porque esse cara era músico e ele propôs a lei das oitavas entendendo de que, colocando os átomos em série de 8 átomos, ele pôde perceber, por exemplo, que o primeiro átomo ele era muito parecido com o oitavo. O que acontece, por exemplo, na música? Nós temos 7 notas musicais. O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Depois do Si vem quem de novo? O Dó. E a gente diz que esse Dó é a oitava do primeiro. E era isso que ele estava tentando implementar isso com os átomos. Então, resumindo o que nós temos aqui dos dois casos, é que se eu tenho propriedades químicas semelhantes, se eles agem em reações químicas muito parecidos, se eles podem ser organizados em grupos, então é por isso que nasce o nome grupos ou famílias. E foi muito importante também para a composição da tabela periódica. Tá, cara, mas aí quem disse que o número atômico, na verdade, era o melhor parâmetro, né, um parâmetro mais adequado para organizar a tabela periódica? Na verdade, não foi Mendeleev. Isso foi tempos depois. Quem começou com as indagações foi o Henry Moseley. Ele é que veio com essa abordagem de que a massa atômica não era a melhor ideia para se organizar a tabela periódica. Na verdade, nem Henry Moseley falou diretamente do número atômico, e sim do número de prótons. Mas a gente entende hoje que o número de prótons ele é sempre igual ao número atômico, independente se você é átomo neutro ou ele é um íon. E, logicamente, a massa atômica ele é um número que não é exatamente inteiro. Então, a gente não pode pegar então a massa atômica e tornar como uma propriedade da tabela periódica intrínseca em si. Até porque a massa atômica ela tem uma propriedade que ela não pode ser muito bem linear, se a gente for comparar com os elementos em si.
Mas vamos conhecer um pouco das versões da tabela periódica. Vocês vão ver que uma das primeiras tabelas periódicas é o que está aparecendo para vocês. É uma tabela simples, né, com as grafias bem peculiares do russo químico. E foi a partir daí que ela foi se modernizando, na forma mesmo uma tabelinha simples, como se fosse uma tabelinha de Excel. Existe também o modelo de parafuso telúrico, que é um outro estilo de tabela periódica, que na verdade existem teorias de que é uma das primeiras tabelas periódicas, ela apresentava um formato de caracol, onde começava com um átomo de hidrogênio na frente. Fora outros formatos também, como o modelo de Pixar, modelo colmeia, gráficos, corrida e até mesmo a Bíblia Sagrada. Então está aí o modelo atual de tabela periódica dos elementos. Como que a gente costuma lê-la? Ela é organizada em linhas verticais e linhas horizontais. As linhas verticais são chamadas de famílias ou grupos, e as linhas horizontais são chamadas de períodos. Olha só que engraçado, nós temos 7 períodos. Se você for contar, nós temos 7 períodos. Mas esse número 7 nos lembra o que, por exemplo? Ricardo me lembra, por exemplo, que o número 7 me lembra as 7 camadas eletrônicas. Sim, volta só ao início do vídeo, quando eu falei das leis periódicas. Lembra que eu falei para vocês que na estrutura eletrônica ela é idêntica à distribuição de elétrons na camada de valência? Exatamente. Então, nós temos as 7 camadas eletrônicas, que aqui são os 7 períodos da tabela periódica. Então esses números são iguais. Então quer dizer que se eu pegar qualquer átomo, ele vai ser correspondente ao período e à camada de valência? Sim. Por exemplo, se você for pegar o sódio e fazer a distribuição eletrônica deles, você vai reparar que ele vai terminar na terceira camada, ou seja, a camada M. E ele está localizado onde na tabela periódica? No terceiro período. Então, beleza. Linhas verticais são famílias ou grupos, linhas horizontais são os períodos. Ora, se as linhas verticais são chamadas de grupos ou famílias, eu entendo também que famílias têm nome. E quais são os nomes dessas famílias? Família 1 são a família dos metais alcalinos. Família 2, dos metais alcalinos terrosos. Família 3, família do boro. Família 4, família do carbono. Família 5, família do nitrogênio. Família 6, família dos calcogênios. Família 7, família dos halogênios. E família 8 são a família dos gases nobres, raros ou até mesmo inertes. Mas aí você vai reparar o seguinte, Ricardo, tem duas linhas aí de baixo perdidas por aí. Calma. Essas duas linhas aí, elas são gavetas, tá? A primeira linha de cima é chamada de série dos lantanídeos. E a linha de baixo são chamadas de série dos actinídeos, tá? São metais também, tá joia? Essas duas séries juntas, elas são chamadas de terras raras, porque são elementos difíceis de ser encontrados, ou até mesmo a maioria deles são chamados de transurânicos. Por quê? Porque além do urânio, eu tenho números atômicos maior do que o urânio e eles são chamados de transurânicos. Então está aí, por volta de 118 elementos químicos da tabela periódica e que elas são organizadas em famílias ou grupos e períodos. E elas estão organizadas em ordem crescente de número atômico. Se você for reparar, começa com o número atômico 1, que é o hidrogênio, depois o número atômico 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até a 118. Bom, uma organização que a gente tem na tabela periódica é o seguinte, nós temos desses elementos químicos 118, que são elementos químicos naturais, encontrados na natureza, e os elementos químicos artificiais ou até mesmo sintéticos. Desses elementos naturais ou sintéticos, eles estão distribuídos na tabela periódica. Eles podem ser organizados também em elementos representativos e elementos de transição. Esses elementos representativos são os que estão em maior evidência, sempre estão ligando entre si, sempre estão reagindo entre si. Então, por isso, são chamados de representativos. Quem são esses elementos representativos? São os elementos da família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse blocão aí do meio e as duas séries lá de baixo é um grupo só. Eles não têm família. Todo mundo possui propriedade metálica, mas não tem propriedades parecidas. Por isso não podem ser chamados de famílias. Então essa galera do meio ela é chamada de metais de transição externa e essas duas linhas de baixo são chamadas de metais de transição
interna. Bom, e que tipo de dados eu posso consultar na tabela periódica? Você pode consultar o nome do átomo, o símbolo do átomo, a sua massa atômica, o seu número atômico, às vezes até mesmo a densidade. E se for uma tabela absurda, vai te entregar também a eletronegatividade. Também tem umas tabelas que entregam as informações da distribuição eletrônica em camadas energéticas como se fossem quadradinhos também. Bom, mas se você for reparar, eu falei aqui do símbolo do átomo. E todo átomo possui um símbolo, e este símbolo tem uma regrinha também. Você pega o nome do átomo, e aí o seu símbolo vai ser a primeira letra do seu nome. Então, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio começa com a letra H, então vai ser um H maiúsculo. Esse vai ser o símbolo do hidrogênio. Mas vocês concordam que eu também posso ter átomos com nomes parecidos, ou até mesmo repetições de algumas letras? Então, por isso que a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda vai ser minúscula. E aí eu vou representar ainda um átomo. Então, por exemplo, temos o átomo de hélio, que também começa com a letra H. Então, para diferenciar do hidrogênio, que foi descoberto primeiro, nós pegamos o H maiúsculo e o E minúsculo. Isso também acontece, por exemplo, com carbono. Carbono tem a letra C, é a letra C mesmo, o seu símbolo. Mas também temos o cobalto, que também começa com a letra C. Então, para a diferença do carbono, nós temos a letra O depois do C do cobalto. Então, por isso que fica CO. Mas aí a gente cai em umas questões que são esquisitas. Por exemplo, potássio. Potássio começa com a letra P, só que o seu símbolo não é P. O P é do fósforo. E fósforo nem começa com a letra P, é com F. Então, assim, ficam umas questões estranhas. Por que isso acontece? Porque, na verdade, os nomes são derivados do latim. Então, por exemplo, fósforo em latim é fósforum, começa com P. E por isso que o símbolo dele na tabela periódica é P. Que também acontece com o potássio, que em latim se chama cálium. Então, por isso que o símbolo potássio não é P, é K. O que também acontece com cobre, que cobre em latim é cuprum. Então, por isso que fica Cu. Por que não C? Porque eu já tenho um carbono com a letra C. O chumbo também, né, que significa pumblum em latim, por isso que é Pb. Não pode ser P puro, porque eu já tenho fósforo, e assim por diante. Bom, a tabela periódica dos elementos, ela também pode ser definida em subníveis eletrônicos. Você vai reparar que a família 1 e 2, todos eles, se você for fazer a distribuição eletrônica em subníveis, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, você vai reparar que todos eles vão terminar com o subnível S. Se você for fazer a distribuição também para a família 3 a 8, todos eles vão terminar no subnível P. Se você for pegar os metais de transição interna, todos eles vão terminar em subnível D. E se você fizer a distribuição eletrônica em subníveis, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, para as séries dos actinídeos e lantanídeos, todos eles vão terminar com subnível F. Bom, a tabela periódica ela tem mais uma informação muito importante e é a partir dela que nós vamos conseguir fazer, por exemplo, ligações químicas. Qual é a proposta? É entender a diferença entre metais e ametais. Para você saber a diferença entre metais e ametais, é só você falar até assim Brasil. Falou até assim Brasil, você dividiu em uma escada. Reparou que forma uma escadinha? Então, abaixo da escada nós temos os metais, com exceção do hidrogênio, e em cima da escada nós temos os ametais. Essa região aí da escada em si, em cima da escada, é uma região um pouquinho perigosa. Por quê? Porque até então, numa época não tão distante assim, os químicos eles categorizavam também, além de metais e ametais, os semimetais, ou também chamados de metalóides. Essa classificação está caindo um pouco em desuso. Então, por isso que, se eu quero pegar os metais, abaixo da escada. Então, já conheço os caras. A maioria são sólidos, conduzem bem corrente elétrica. Agora, acima da escada são os ametais. Geralmente são líquidos ou até mesmo gases. A maioria são coloridos, então são ametais. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima aula. Fui!